Olá, boa noite. O nosso programa Em Pauta de hoje recebe a psicóloga Jalile Laiola Barbosa, que além de tantas especializações, existe uma que a gente quer tratar nesse nosso programa, que é a psicologia oncológica. Boa noite, Jalile, seja bem-vinda. Boa noite, Miro. Boa noite, comunidade da TV Abrolhos. Quero agradecer o convite de vocês para falarmos hoje da psico-oncologia ou psicologia oncológica, como assim quiserem chamar. É para nós uma grande satisfação receber Jalile aqui no nosso programa, até porque nós estamos encerrando este mês chamado Outubro Rosa, embora no outubro tenha uma temática específica, tratamento, prevenção e as campanhas todas em relação ao câncer de mama, mas nós queremos falar nesse nosso programa, mais uma vez, do geral, do auxílio do psicólogo no tratamento de câncer. Bem, eu acredito que assim como eu estou aqui na dúvida, as pessoas que nos acompanham também têm a mesma dúvida. O que faz um psico-oncologista? Bom, primeiro, a psico-oncologia é uma interface entre a psicologia e a oncologia. É o psicólogo que está inserido no ambiente oncológico, ele estuda e especializa em câncer, em oncologia, no adoecimento por câncer, no aspecto psicológico, emocional, em qual impacto que isso causa no adoecimento oncológico, não só do paciente, mas de todos aqueles que o cercam, né? Então, seus familiares, a equipe de saúde. Então, o psico-oncologista, ele está aqui para dar suporte aos pacientes oncológicos e seus familiares, nesse momento tão delicado, né? Muitas vezes difícil na vida de muitas pessoas. Super difícil, né? Então, um diagnóstico de qualquer doença grave é difícil, mas pode continuar. É verdade, Miro. O câncer talvez seja ainda mais delicado porque hoje existe na nossa sociedade um tabu em relação ao câncer, né? Um estigma. É uma doença estigmatizante de verdade, onde as pessoas acreditam que no momento do diagnóstico já acredita-se que é uma doença fatal. A gente sabe sim que o câncer pode levar à morte quando ele é diagnosticado tardiamente, em situações mais agressivas, mais graves, mas essa não é inteiramente a verdade. Porque as pessoas morrem de várias doenças, em várias situações. Não significa que o câncer seja o único responsável pela morte de pessoas, de seres humanos, né? Perfeito, perfeito. No caso do câncer, então, sendo diagnosticado precocemente, a gente tem dados estatísticos, a ciência mostra o avanço na tecnologia hoje é muito grande, a gente percebe aí, né, várias formas de tratamento e de cura, inclusive nós como psicólogos estamos inseridos nisso para favorecer então esse bem-estar, essa qualidade de vida e ajudar esse paciente e a família no enfrentamento dessa fase, não apenas no momento do diagnóstico, mas no diagnóstico, no tratamento, no pós-tratamento, porque nós também trabalhamos com pessoas que estão curadas. Sim, sim. Né? É difícil para elas também esse momento, estou curada, e agora? Às vezes existe o medo, existe a dúvida, fica bastante fragilizado, né? Exato. Então a psicologia está aqui exatamente para prestar esse apoio, ajudar esse paciente nessa reorganização, nesse momento difícil que ele vai precisar, para que ele se restabeleça emocionalmente e tenha um melhor enfrentamento desse processo que ele vai passar, dessa jornada do adoecimento por câncer até a fase do tratamento e esperamos a cura. A cura. Na verdade, para mim também é uma novidade. Eu não tinha conhecimento de um tratamento psicológico específico para um paciente oncológico ou para outras doenças crônicas. Apesar de você já ter respondido a pergunta na sua fala, mas eu quero ser bastante enfático. Nesse momento do diagnóstico, do tratamento e do processo desse caminho todo que se traça até chegar à cura,
você colocou que é importante a presença do psicólogo. Sim. Sim. Então você afirma isso? Sim. A psicologia entende que no momento de um adoecimento não é só o paciente que sofre, né? Sim. A família também é impactada. Com certeza. Como você sabe, eu sou familiar de um paciente oncológico, aliás, não um paciente oncológico, na minha família nós tivemos vários casos de câncer. Isso foi até que me levou a estar aqui hoje. Segura aí que nós vamos chegar lá. Vamos. Então, a psicologia entende que há uma unidade de cuidados. O que é a unidade de cuidados? Quem precisa desse cuidado? O paciente, a família e a equipe de saúde. Por que consideramos todas essas pessoas? Porque quando o diagnóstico acontece e que todas aquelas pessoas são impactadas inesperadamente por uma notícia difícil, e aí vários pacientes trazem como relatos, por exemplo, naquele dia eu perdi o chão. Ou Sim. naquele dia eu senti como se um buraco tivesse aberto ali na minha frente, e o meu medo era de que eu já não existisse mais, e pensei, e meus filhos, e minha família, e agora? Então, o paciente oncológico, no momento do diagnóstico, ele chega no consultório médico, não é apenas com uma demanda fisiológica, biológica em si, não é só a doença, é uma demanda biopsicossocial. São vários fatores que, associados ali, interferem na vida dele, no adoecimento, na forma de como ele vai lidar com aquele momento. Isso também impacta os familiares. Existem situações de pessoas que, no momento do adoecimento, às vezes precisa afastar do trabalho, né? Então ele também perde a vida social dele. O familiar que vai estar ali acompanhado também. Isso mesmo. E na equipe de saúde a gente percebe que quando um adoecimento, um tratamento, ele não vai como esperado, não vai bem, a equipe também sofre, né? Eles estão ali em busca da melhora, trabalhando continuamente pelo bem-estar, pela qualidade de vida, mas como a gente sabe, e existem situações e circunstâncias que não vão bem, e aí, claro, né, a gente fala tanto pelo adoecimento, tanto pela a questão do próprio paciente. Em alguma circunstância, todos sofrem. Então, o psico-oncologista, o papel dele é cuidar dessa unidade de cuidados mesmo. Super bacana essas informações. Você já ia falar, mas eu pedi para aguentar um pouquinho. Você como psicóloga, eu sei que sua formação em psicologia me levou a fazer outras experiências em especializações diversas, sobretudo trabalhando com pessoas. Na psicologia empresarial, de RH e etc e tal. Mas, de lá para cá, você optou por fazer psicologia oncológica, uma especialização. Você optou por fazer ou foi uma necessidade que lhe levou a fazer essa psicologia, essa especialização em psicologia oncológica? E diga-se de passagem, nós ainda temos poucos profissionais aqui na nossa região. Eu não conheço mais ninguém além de você. Pode ser que tenha essa informação. Mas voltando à pergunta, você escolheu ou a psicologia oncológica escolheu você? Eu sempre digo que foram as duas coisas. Primeiro, meu coração ele já era tocado pelo meio oncológico. Eu venho de uma família que tem um histórico de câncer muito forte. Então, eu lembro pequena, minha avó com diagnóstico de câncer teve que ir para Belo Horizonte tratar. Eu não sabia nem o que era câncer naquela época, mas eu já sabia que era algo que incomodava todo mundo. Então, e causava medo, né? Já causava medo, mas ela viveu 30 anos. Sim, sim. Depois do tratamento e tudo, então ela viveu 30 anos. Eu me formei em psicologia, então até nesse período eu não tinha nem sequer imaginava na minha cabeça que eu estaria hoje na oncologia. Me graduei e me especializei em liderança e coaching, desenvolvimento humano e organizacional, Human Resources Business Partner, que é uma espécie de consultor interno em gestão de recursos humanos. Trabalhei numa multinacional em Belo Horizonte, numa empresa de grande porte, de segmento de automotivo no âmbito global, onde eu fui muito feliz. Trabalhei com gestão estratégica de pessoas mesmo, ajudando as lideranças a desenvolverem seus times e a desenvolverem a si mesmo. Até
que, em um determinado momento, a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E eu me lembro perfeitamente, naquele dia eu estava em uma reunião dentro da empresa, uma reunião muito importante, e eu recebi essa notícia. E aquilo me impactou muito. Eu chorei, no momento que eu senti foi angústia, medo, incerteza. E pensei, e agora? O que será? O que vai ser? E ela é quem me acalmava. Calma, filha, a gente vai passar pelo tratamento. Naquele momento, Mira, acompanhando ela em seu tratamento, nas consultas médicas, eu percebi que eu queria entender mais sobre o câncer, porque a medicina fala de termos muito técnicos às vezes. A forma de falar com o paciente não é tão clara, tão simples. E aí eu falei, gente, eu preciso compreender melhor. Eu preciso entender mais sobre isso, como eu posso fazer? E aí foi quando eu comecei a investir nos meus estudos, me especializei em psico-oncologia. A partir do momento em que eu entrei com ela nesse tratamento, eu percebi uma outra necessidade, não somente dela, minha como familiar, das equipes de saúde, nos hospitais em que nós visitamos, que era a humanização e o suporte emocional às nossas necessidades daquele momento. Tinha dias que estava tão difícil, a gente, fica segurando as emoções, tentando ser forte o tempo inteiro, e a gente precisava de alguém que nos acolhesse, que nos ouvisse e nos ajudasse a como poderíamos enfrentar de melhor forma e lidar com todas aquelas emoções. E foi quando eu descobri a psico-oncologia e falei, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero fazer, porque eu gostaria que isso fosse feito para mim, eu quero oferecer isso para as pessoas. E acredito que muita gente sente o mesmo que eu senti, e hoje eu tomei como missão mesmo. Essa é a minha missão, levar mesmo esse apoio psicológico e emocional, psicossocial a essas famílias fragilizadas neste adoecimento, para além do corpo físico, né? E aí a gente fala da mente, a gente fala de uma totalidade muito maior. Porque além do corpo estar fragilizado, se a mente também está fragilizada, eu penso que a recuperação, o tratamento fica muito mais difícil. Mas, lembrando um pouquinho da sua trajetória, e aqui em Teixeira de Freitas, eu sei que você trabalha bastante. Esse tratamento, esse acompanhamento psicológico para o paciente oncológico de doenças crônicas, ele é ofertado pelo SUS? Existe esse acompanhamento? Ou ele ainda está muito no campo da questão particular, conveniada? O SUS oferece esse suporte? Hoje em dia, o Sistema Único de Saúde, ele tem, em algumas unidades sim, um psicólogo dentro da unidade para dar suporte de forma global a todos os pacientes. Não necessariamente em todas as unidades tem o psico-oncologista, até porque é uma ciência nova. A gente, se analisarmos, existe há 25 anos, comemoramos esse ano 25 anos. Há pouco tempo mesmo, em relação à existência da psicologia. Exato. E ela surgiu exatamente quando a ciência compreendeu o câncer como uma doença multifatorial, ou seja, diversos fatores e diferentes fatores estão envolvidos no adoecimento. Então não é só o fator genético, hereditário, existe a carga externa não modificável que participa disso. Então questões emocionais, questão do ambiente, alimentação, dieta, prática de atividade física irregular. Ok, dito isso, ela é jovem, mas a psicologia ela já está na área da saúde há muito tempo. Existe a psicologia hospitalar. Sim. Não é especializada em oncologia, porque o psicólogo oncologista, ele estuda especificamente o câncer, né? Doenças crônicas. Mas existem sim unidades do Sistema Único de Saúde que disponibiliza de um psico-oncologista. Eu não vou saber listar para você hoje quais lugares tem, mas como, por exemplo, o Hospital do Amor, que é o Hospital de Barretos, do câncer. Que inclusive tem um segmento desse hospital, que é um apoio
aqui na policlínica. Isso. Né? Doutora Rose Carla, doutora Daniela conversaram comigo recentemente, também trazendo essa novidade muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Nossa, é um avanço. A gente já tem a Unacom hoje, né, que presta serviço a toda a região, a pacientes de vários lugares aqui da região. Lá existem 2 psicólogas que atendem a toda a demanda hospitalar. Mas como psico-oncologista em Teixeira de Freitas, eu sei que eu sou a primeira, não quero ser a única. Eu sempre digo isso, eu tenho feito várias palestras, inclusive nas faculdades, e tentado mobilizar as pessoas no sentido de, para que o coração delas sejam tocados por essa área, porque é uma área que necessita muito do nosso olhar humano, integral, e um cuidado especial a esses pacientes, não que nenhum outro adoecido não mereça, mas nós já temos várias assistências, né? Mas para além disso, Miro, para que a gente possa levar um cuidado de mais qualidade, de mais humanização para todas essas pessoas. Os psicólogos agora que nos acompanham, que queiram se especializar na oncologia, em psicologia oncológica, é fácil encontrar um espaço, uma faculdade que ofereça essa especialização aqui por perto? Nós estamos aqui no extremo sul da Bahia, uma capital mais próxima a nós é Vitória. Nós temos a mesma distância, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Salvador tem sim especialização, tenho inclusive muitos colegas que são especialistas em psico-oncologia que são de lá. Temos também em Vitória, Belo Horizonte. Existem cursos que são à distância com participação presencial, de tempos em tempos. Semipresencial, Semipresencial. Onde também a prática é necessária, então não é difícil de encontrar. Na verdade, primeiro precisa sentir o coração tocado por essa área. Você precisa querer e se apaixonar pela oncologia, porque é onde você vai lidar com todas as com situações, né? Exato. Eu digo que na oncologia, muitas pessoas pensam na morte o tempo inteiro, mas o que a gente mais vê é vida. Porque o ser humano saudável, ele pensa em como ele quer morrer, não é verdade? Às vezes a gente fica pensando, olha, eu não quero morrer de acidente, eu quero morrer, sei lá, de uma coisa para não sentir dor mais rápido. É o meu caso, eu nem penso em morrer de acidente. E a pessoa adoecida, ela pensa em como ela quer viver. Então o desejo por viver é muito forte. Então o que a gente presencia no dia a dia é muito mais vida do que morte. E a vida em sua intensidade, porque muito mais importante do que adicionar dias na nossa vida termos vida nos nossos dias, né? Que bacana. Isso é uma linda reflexão para você que está nos acompanhando. O nosso programa tem horário, né, para começar e para terminar. Estamos num bate-papo super interessante, super bacana, mas a gente tem que concluir. As pessoas que necessitem desse atendimento psico-oncológico, onde elas poderão encontrar você? Em que lugar? Quais os dias? Fale para as pessoas aí. Bom, Miro, eu atendo hoje na Clínica Seon, uma clínica um ambulatório de oncologia aqui da cidade, sim. E atendo aqui na Clínica Movimento Psi, onde nós estamos trabalhando. Atendemos a convênios, diferentes tipos de convênio. Hoje eu não trabalho em nenhuma instituição pública, mas eu tenho um desejo muito grande de fazer um trabalho social, tenho buscado apoio também com colegas, estudantes, para a gente poder levar a psico-oncologia, expandir na cidade de Teixeira de Freitas, não só a psico-oncologia, mas com as outras especialidades que eu também tenho, e eu gostaria de que nós pudéssemos ampliar o horizonte aqui, como os cuidados paliativos, que são cuidados especiais para as pessoas que estão passando no estágio mais avançado da doença. E temos também boas notícias para isso em breve.
E também começarei a atender em Itamaraju, na cidade de Itamaraju, em breve também divulgarei. E quem tiver interesse de conhecer mais a respeito desse trabalho, pode me seguir na rede social, no @psicologia oncológica. Lá eu compartilho bastante informação, conhecimento sobre o câncer, sobre a psico-oncologia, questões emocionais, porque eu acredito muito que tendo informações, conhecimento de qualidade, isso nos dá poder de saber como nos cuidarmos, o tratamento e até melhorar a nossa qualidade de vida. É uma forma de prevenção mesmo do câncer, né? Quando você conhece como você pode se prevenir do câncer, você começa a ter um autocuidado diferenciado. E como as questões nossas, emocionais, psicológicas, envolvem em toda a nossa vida e nosso adoecimento, inclusive no tratamento oncológico. Olha aí, nós estamos encerrando o nosso programa, agradecendo imensamente a sua atenção, Jalile, nos colocando à sua disposição nosso programa em pauta através da TV Abrolhos. Agradece a sua atenção, depois de saber da sua vida corrida, você dispensou esse tempo para falar tantas coisas boas, chegando a tantos lugares. Obrigada. Torcemos pelo seu sucesso e nos colocamos à sua disposição. Obrigada. Quando precisar, estamos sempre por aí. É só nos procurar, você sabe como nos encontrar. Obrigada. E a gente espera que a gente se encontre em outros momentos para tratarmos de temas também tão interessantes quanto esse. E a você que nos acompanha, nós estamos entrevistando e encerrando essa entrevista com Jalile Laiola Barbosa, ela que é psicóloga e especialista em oncologia. E aqui na TV Abrolhos, a onda agora é digital.